Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Vinícius Felipe e vamos agora à nossa aula da 7ª semana do curso de Mercado de Capitais. Essa semana vamos falar sobre a análise técnica, também chamada de análise gráfica. Mas o que é isso? As forças de demanda e oferta sobre as ações, sobre os papéis de uma determinada empresa, geram mudanças nos preços das mesmas. Por exemplo, se a demanda está muito alta, vai ocorrer uma elevação do preço do papel, uma elevação do preço da ação. O registro dessas variações ao longo do tempo pode indicar tendências na alta do preço do ativo. E daí isso pode indicar uma operação de compra, pode indicar uma operação de venda, enfim. Você pode analisar o comportamento de uma ação ao longo do tempo, o histórico que essa ação está gerando, e por esse histórico você pode estar traçando tendências. E por essas tendências que você está traçando, você consegue meio que prever o que vai ocorrer no futuro quanto ao preço dessa ação. E aí você vai operar ou não. Bom, geralmente a análise técnica é usada no day trade, que são as operações que são feitas dentro do dia, que não interessam fundamentos de uma ação e que podem ocorrer em questão de minutos. Em questão de minutos pode ocorrer uma compra ou uma venda. E aí são necessárias técnicas para analisar esses movimentos especulativos. No entanto, num horizonte de médio prazo, a análise técnica deve ser usada em conjunto com a análise fundamentalista para saber o momento certo de se entrar ou de se sair em uma operação. Ou seja, apesar de, em um horizonte de médio prazo, de longo prazo, se dá preferência à análise fundamentalista, às vezes é necessário saber o exato momento para realizar a operação de compra ou venda da ação. E a análise técnica vai auxiliar nisso. Bom, obviamente que para a gente fazer análise técnica, a gente precisa compreender os tipos de gráfico. Informações de preço de abertura, preço de fechamento, frequência do gráfico, volume de operação. É possível criar diferentes tipos de gráfico e aí realizar diferentes análises. No site da B3, a Bolsa de Valores, há várias opções. As principais, o gráfico de barras, o gráfico de candles ou a área. Aqui está a cotação da Petrobras, aberta lá no site da B3, e você percebe já aqui em cima aqui os tipos de gráfico principais que você pode escolher. Clicando nessa setinha para baixo ainda há outros tipos. Esse gráfico aqui que está em tela é uma linha representando as uniões dos preços de fechamento da ação, nesse caso aqui a ação da Petrobras, de cada minuto do dia. Bom, no gráfico de linhas, que é esse gráfico que eu acabei de mostrar e a gente vai ver novamente aqui, ele é o tipo mais simples. E por ser o mais simples, ele é o menos informativo. Consiste em uma linha que liga os preços de fechamento de uma ação em cada período que foi selecionado, nesse caso aqui, minuto. Então, está se ligando os preços de fechamento da ação a cada minuto. Bom, o que a gente consegue perceber aqui é como varia bastante o preço de uma ação, mesmo dentro de um período pequeno, que é o período de minutos. A gente consegue perceber aqui que, ao longo do dia, a ação está variando aí de R$ 20,66 até algo em torno aí de R$ 20,83, 84 centavos. E aí isso vai oscilando ao longo do dia, conforme vão ocorrendo oferta e demanda pela ação. Ou seja, compra e venda de ações por investidores. Bom, outro gráfico importante de conhecermos é o gráfico de barras. Ele é composto por barras verticais, cujo extremo superior é o preço máximo ao longo do dia e o extremo inferior é o preço mínimo ao longo do dia.
Os traços horizontais à esquerda e à direita representam os preços de abertura e fechamento. Conforme está aqui, as barras, percebemos que o traço do lado esquerdo representa o preço de abertura. O traço do lado direito representa o preço de fechamento. O extremo superior da barra indica o valor máximo que ela atingiu ao longo do dia. E o extremo inferior da barra indica o valor mínimo que ela atingiu ao longo do dia. Outro tipo de gráfico que pode ser usado, e esse é o mais comum, é o que mais vem sendo usado na análise técnica, é o gráfico de candlesticks, também chamado, ou simplesmente pela tradução literal, gráfico de velas. Além das informações que o gráfico de barra traz, o gráfico de candlestick é muito útil, ele traz novas informações. A altura do corpo do candle, a altura da vela, revela o volume de operação que está sendo realizado. E se esse corpo ele é vazado, está indicando que o preço de fechamento, ou seja, o preço que terminou aquele período, foi maior do que o preço que iniciou. Então, ocorreu um aumento de preço. Por isso que ele é verde, como se fosse uma situação positiva. Se você tivesse comprado, se você tivesse essa ação em sua carteira. Já quando o corpo do candle é preenchido, ele tem-se que o preço do fechamento é menor do que o preço de abertura. E por isso está sendo representado aqui também em vermelho. Que geralmente representa uma situação de desvalorização da ação. Bom, note que, conforme eu tinha falado, assim como o gráfico de barras, o candle traz as informações de preço mínimo, preço máximo, preço de fechamento e preço de abertura. Suportes e resistências. Independentemente do tipo de gráfico que a gente vai escolher para analisar o comportamento de uma ação, a gente sempre vai se deparar com suportes e com resistências. Mas o que é isso? Bom, os suportes são faixas de preços em que há muitos compradores. Devido a ter muitos compradores, o preço acaba não caindo além daquele patamar. Bom, de outro modo, significa dizer que há um certo nível de preço, há uma certa faixa de preço, os compradores da ação estão achando muito atrativo entrar na mesma, muito atrativo investir naquela ação. Provavelmente porque tem algum fundamento ali, ou porque tem uma memória histórica sobre aquele preço. Já as resistências são opostas ao suporte, consistem em faixas de preços com muitos vendedores. Os especuladores acreditam que o preço da ação não vai subir além daquilo ali, e por isso preferem vendê-las. Note que esse movimento, feito por várias pessoas que estão ali naquela faixa de preço vendendo a ação, quando a ação chega naquele valor, eles preferem vendê-la, isso gera uma resistência a novos aumentos. Bom, aqui no gráfico a gente consegue ver bem isso. A gente consegue ver que iniciou-se aqui a cotação, a ação ao longo do tempo, no dia 6 de abril. Aproximadamente aqui no dia 9 de abril, começou a chegar nessa área aqui de resistência, em que, devido a ter muitos compradores aqui nessa área, o preço teve uma certa dificuldade para subir. Isso novamente foi testado aqui no dia 10, só que aí acabou sendo rompido e foi-se para uma nova resistência. Esse movimento ficou aqui consolidado aqui nessa área de resistência, não desceu mais, chegou nesse ponto aqui, no dia entre 12 de abril e 2 de maio, não desceu mais. Isso aqui chamou-se de uma área de suporte, uma área em que as pessoas passaram a acreditar que está barato para entrar nessa ação nesse momento, e isso segurou ela, segurou o preço da mesma. E assim foram ocorrendo novos ciclos. Sempre que uma resistência é vencida, ela acaba se tornando o suporte para uma resistência mais alta. Novamente, essa resistência foi vencida e passou a ser suporte de uma resistência mais alta. Essa resistência foi vencida e passou a ser suporte de uma resistência mais alta.
Essa resistência foi vencida e passou a ser suporte dessa outra resistência aqui. Isso foi ocorrendo enquanto essa ação foi crescendo. Note que, pela sucessão gráfica de topos e fundos, ou seja, topos, aquelas figuras formadas como se fosse um topo de uma montanha, quando ocorre um aumento de preço, seguido de uma queda, e fundos, quando ocorre um movimento contrário, a gente pode perceber que dá para a gente traçar tendências nos preços. Por exemplo, eu tenho aqui esse gráfico que vai de abril de 2008 a junho de 2008. Eu percebo que aqui tem um topo, aqui tem um fundo, aqui tem um topo, aqui tem um fundo, aqui tem outro fundo, aqui tem outro topo. Bom, pela análise desse gráfico, eu consigo perceber que, pouco a pouco, os fundos estão ficando mais altos, assim como os topos também. Se eu traçar uma linha que liga fundo a fundo e topo a topo, eu percebo que há uma tendência de alta nesses preços aqui. Se eu fosse fazer uma previsão a respeito dos mesmos, eu poderia achar que para o mês seguinte aqui, para julho de 2008, provavelmente ainda estaria ocorrendo uma alta nos preços, ainda estaria nessa tendência de alta. Ou seja, se eu comprasse essa ação aqui, em junho de 2008, por, sei lá, R$80, eu estaria esperando que em julho de 2008 o preço estivesse ainda maior e eu pudesse ganhar dinheiro com essa ação. Bom, o movimento contrário também é verdadeiro, né? Eu posso ligar fundos e ligar topos e acabar encontrando uma tendência de baixa, que ocorreu aqui, para essa outra ação, entre fevereiro de 2008 e junho de 2008, eu encontrei uma tendência de baixa. Também há situações em que não dá para se diagnosticar uma tendência, é o que a gente chama de sem tendência ou congestão. A ligação de topos e a ligação de fundos mostram um movimento horizontal, ou seja, não conseguem mostrar uma tendência clara se vai haver uma alta ou uma queda nos preços. A gente não consegue identificar quando ocorre esse padrão gráfico. Bom, existem alguns padrões gráficos que são importantes de termos em mente, pois eles podem significar uma reversão de tendência, quando uma tendência de alta acaba ou quando uma tendência de baixa acaba. O primeiro desses padrões importantes de se falar aqui é o ombro, cabeça, ombro, que é quando ocorre o fim de uma tendência de alta. A gente nota que essa ação aqui, essa cotação estava crescendo, 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 e aí fez o ombrinho, foi se passando os dias, fez-se uma cabeça, passou-se os dias, apareceu outro ombro. Bom, quando isso ocorre, é um claro indicativo de que está, enfim, essa tendência de alta, ou seja, provavelmente vai ocorrer uma queda nos preços. E, de fato, foi o que ocorreu aqui. Nos dias seguintes, verificou-se uma queda nos preços dessa ação. Obviamente que depois houve uma reversão, mas aí já é outra história. A gente queria só observar esse padrão gráfico aqui demonstrado nesse período. Bom, o contrário também ocorre, um ombro, cabeça, ombro invertido pode estar mostrando aí o fim de uma tendência de baixa. Então aqui a gente tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Note que o importante desse ombro, cabeça, ombro é que ele meio que mostra que testou-se um suporte inferior. Esse suporte tinha muita gente aqui nessa zona querendo comprar essa ação, achou muito barato esse preço, então ele não se verificou. Muita gente comprou, o preço cresceu devido ao excesso de demanda, e aí acabou formando essa nova figura aqui, esse novo ombro. Bom, e esse padrão gráfico mostra uma tendência de alta
um fim de uma tendência de baixa em uma tendência de alta, e isso mostrou aqui na prática no período subsequente. Bom, outro padrão gráfico importante de conhecermos, devido a ele poder estar revelando aí uma reversão, se chama topo duplo. O topo duplo mostra o fim de uma tendência de alta e retorno a um suporte anterior. A gente observa aqui pelo gráfico aqui um topo duplo quando faz essa figura aqui. Obviamente que esse topo duplo poderia acabar não se concretizando e virando aqui uma congestão, mas em geral ocorre, por isso que é importante aprendermos padrões gráficos. Esse topo duplo aqui, a maioria dos investidores, ao verificar ele, as pessoas que utilizam de análise gráfica poderiam pensar, está tendo uma força aí de demanda muito grande, uma força de oferta muito grande, as pessoas estão realizando lucro e vai ocorrer uma queda no preço dessas ações. Bom, e de fato ocorreu, né? Bom, aqui está um fundo duplo, mostrando aí o fim de uma tendência de baixa, ao contrário da figura anterior. Há ainda alguns outros indicadores que podem ser úteis, mas não vão ser abordados aqui, devido a isso demandar muito tempo e é complicado. Bom, mas são importantes, quem quiser se aprofundar pode pesquisar aí na internet, que há muito material informando sobre os mesmos. São eles as médias móveis, o índice de força relativa, as bandas de Bollinger e a análise por padrões de volume, o tape reading. Independentemente da técnica que você usa, você deseja escolher para fazer a sua análise gráfica, antes de cada operação, é importante ter uma estratégia de negociação bem definida. Ou seja, o quanto de lucro você está objetivando e o quanto de perda você está disposto a tomar. Dessa forma, ao se estabelecer pontos para saída de uma posição, seja você está comprado ou vendido, você consegue reduzir os riscos e evitar que o seu psicológico prejudique a sua tomada de decisão. Investir não é um jogo. Por mais que a pessoa deseje que tudo ocorra bem e muitas vezes conte com a sorte também, investir não é um jogo. Investir demanda técnica, investir demanda correr riscos e investir demanda análise de probabilidades, enfim. Bom, não cabe torcida em operações de compra ou venda. Você não pode entrar numa operação, comprar uma ação sem analisar bem, sem ter uma boa disciplina operacional e ficar ali torcendo para que ela suba, para que depois você venda e ganhe dinheiro, realize o lucro. E vice-versa. Não ocorre assim, não funciona assim. Então, tem de se ter cuidado, tem de se estudar bastante. Bom, e é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa nossa aula. Obrigado e bons estudos.